Oi, oi, Maurício. Então, venho aqui através deste para elaborar um pouco uma ideia que surgiu na minha cabeça essa semana. Hoje é terça, eu tô desde domingo com isso. Que é. Sabe quando o Humberto Gessinger diz que seja por amor às causas perdidas? Assim, eu sinto que ele. Na música Don Quixote, né? Parece um acústico ao vivo. Eu sinto que ele tá falando sobre artistas, obviamente, né? A gente sente arte como a gente é, da nossa perspectiva. Ninguém explica a mesma tela da mesma forma, né? E música não seria diferente, ainda mais uma música focada em letra como é a do Gessinger, mas essa frase ficou na minha cabeça de uma maneira talvez, sei lá, irreversível, sabe? Porque meio que é, sabe? Ser artista e fazer arte é de fato por amor a uma causa perdida. E, claro, essa talvez seja uma certa maneira de romantizar o ideal, né? Que um artista sem ideal não é um artista, né? Tipo, já começo jogando aqui que. Sei lá, é que eu vejo tipo no Instagram, por exemplo. Nada a ver com o vídeo, tá? Mas eu vejo no Instagram artista, sabe? Tipo, que só pega um monte de referências que gosta e faz algo que é seu dentro daquilo e chama de arte, sabe? Sem ter algum ponto crítico sobre propriamente arte, sobre propriamente mundo, sobre propriamente realidade, sabe? Tipo, sem almejar ser um ponto e vírgula. Eu invalido, mas ok. Mas enfim, sobre ideais. Eu vou trabalhar melhor isso em outro momento, mas. Sabe, tipo, essa coisa do. Por uma causa perdida. A gente. Ao menos comigo. É meio cotidiano. Às vezes essa ideia é uma ideia que me traz uma resiliência feliz de. A janela fechou. Uma resiliência feliz de continuar, sabe? Uma resiliência feliz de. Ok, eu estou no caminho de ser alguém, no caminho de fazer algo da minha própria existência, sabe? E às vezes é um descaminho, né? Às vezes é uma tristeza grande de por que eu não posso só, sei lá, me satisfazer numa profissão qualquer e viver disso, sabe? Me desenvolver a partir daí. Mas estaria tudo bem se fosse por aí, eu acho que é por aí a letra mesmo. Mas eu refletindo sobre, porque não pode ser só, sabe? Tipo essa coisa desengonçada e um grande apenas, sabe? Até porque é uma frase muito linda. Mas deixa eu tenho tópicos, né? Sempre os tive aqui. Uh, mas tipo, tá, causa perdida porque é porque a gente artista, hoje em dia a gente é muito individual, né? A gente é muito focado na nossa própria criação, na nossa própria vivência, na nossa própria experiência. A gente faz, a gente produz baseado nisso.
E, e sim, nesse ponto de vista, a arte não deixa de ser uma causa perdida porque parte do princípio do desencaixe, do a gente não pertence inteiramente aqui, ao ponto da gente precisar se expressar e, claro, daquele coisa que eu falei no começo de ideal, e de preencher o que tá vago para nós com a nossa arte. E de fato, uh, a causa perdida seria essa. Nasceria. Tipo, a arte como uma causa perdida nasceria nesse vazio, né? Que a gente. Que mais a gente mais absorve ele do que ele nos absorve, e não é recíproco com o social, porque o social não absorve ele da maneira que a gente expressa, então fica esse looping eterno e sem fim e desgastante. Desgastante ao ponto de um dia estamos bem com isso e somos próprios salvadores felizes, e no outro somos tristes e, sei lá, eu me boto às vezes no papel de ingênuo, sabe? E perdido por quê? Como eu disse, a gente é individual. E é perdido porque, primeiro, é uma luta que a gente tá lutando contra o vento, né? Moinhos de vento. Vendo dragões e moinhos de vento. E também porque a gente sabe que o tempo todo melhor valeria ter a vocação de uma profissão. Melhor valeria ser bom em, sei lá, em química e ser um químico, sabe? Ser um agroboy e ser idiota, sabe? Mais valeria. Só que não é, e o que quando. Nesse não é, a gente olha pro lado e dentro dessas produções, dessa entrega toda, a gente vê. Provavelmente a gente vai ter que trabalhar no emprego que a gente não gosta, ou se não é a fome, né? E aí, de fato, é uma causa perdida. É uma causa maior que a gente. O sistema é maior que a gente. E isso é muito frustrante. Tem uma fumaça mais forte. Mas de novo é um incenso. De novo, né? Porque eu já falei em outros vídeos. E assim, porque esse incenso já teve ali. Não mesmo, né? Mas eu escrevi 5 livros de mínimas tragédias. Eu tatuei antes mesmo de ter ideia desses livros, mas estão todos disponíveis em PDF. Aí cansei de ficar esperando. Ó, causa perdida, né? Cansei de ficar esperando, sei lá, alguém ler, gostar e querer comprar alguma coisa assim. Ah, foda-se, sabe? Tá aí. Quem quiser ler, que leia. Também não vai ser daí que eu vou tirar meu ganha-pão, não, sabe? Ah, tô entrando pra academia. Voltando pra academia. Nessa ideia, né? Mestrado, falando de beleza e Baudelaire agora. Mas as mínimas tragédias, elas conversam sobre isso. E eu não tinha tido essa síntese antes de ler essa frase, sabe? Síntese do que eu disse nas mínimas tragédias. Que é. Elas são sobre, tipo, diferenciar o literal e a literatura. E de como agir lucidamente entre meio, sabe? E e
as conclusões são de ser ofuscante, mas as conclusões também são um pouco mais trabalhosas. Eu não conseguiria dizer aqui, só lendo mesmo, né? O quinto livro se chama Livro de Conclusões. Mas, sabe, causa perdida. Por amor às causas perdidas. Eu já disse antes aqui que o que eu vejo na arte contemporânea é a representação do que é a realidade nossa, de como isso tá errado, de como isso não basta, e em suma críticas ao sistema. Claro, eu não tô levando a arte de direita em consideração, tá? Nunca levei e nunca vou levar. Mas críticas ao sistema e esse pueril todo e toda essa exclusão do identitário. Grandes artistas hoje em dia buscam a própria individualidade em meio à realidade que nos convence que é por aí, que não tá corrompida. A outra janela fechou agora. Tá um temporal do caralho lá fora. Mas... sabe, tipo... a conclusão é óbvia e rápida. Baseado nisso, o que tá perdido não é a gente por querer, não é a gente por almejar, não é a gente por buscar em si uma representação, tipo, em si, nós mesmos, uma representação, um espaço que nos caiba na realidade, no contemporâneo, sabe? E esse vídeo poderia existir 1000 anos atrás também, mas o que tá quebrado é o que a gente corre atrás, sabe? A gente corre atrás da realidade e a gente não vai conseguir fugir disso. É ela que tá quebrado, sabe? Tipo, eu acho que a gente vê muito, tenta escancarar que a Bia tá pintando aqui do meu lado. A gente tenta escancarar que tem uma guerra acontecendo, enquanto a mídia diz que não tem uma guerra acontecendo. E eu tô pensando isso, Don Quixote vendo uma guerra nas ovelhas, sabe? Eu acho que a gente tem que voltar a ver dragão nos moinhos de vento, sabe? Tipo, porra, a gente é maluco de querer arte, a gente é maluco de querer um inteiro de nós mesmos no meio dessa porra. A gente é maluco de buscar a nossa individualidade num lugar onde não quer que a gente seja assim, sabe? Tipo, num lugar que não quer que a gente tenha autoconsciência. Porque tem autoconsciência é um problema, sabe? Problema pro sistema. Ou seja, a causa perdida não é querer ser artista. A causa perdida é o mundo. A causa perdida é aonde a gente tá apoiando os nossos ideais de artista, sabe? Porque, sim, é um lugar movediço. É um lugar que se subtrai pra gente não caber.
Ao ponto de quando a gente desiste, ele volta ao seu normal. Ou quando a gente desiste, a gente percebe que foi indiferente. Mas essa é a causa perdida. Não é a gente, não é a gente. A gente não tá errado, a gente não tá. A gente não deveria não encontrar uma profissão onde cabesse com um salário melhor. A gente tem que ser kamikaze mesmo, sabe? Tipo. Sei que é muito fácil pra eu falar, mas. Pô, eu tô me baseando numa música, tá ligado? Tipo. Sei lá. Enfim, em vez de reconhecer que é um moinho de vento e de reconhecer que existe um problema. Não, porra, vamos ver 2, 3, 4 dragões em cima dele, sabe? Tipo, e apontar isso. De certa maneira, alguma outra pessoa vai ver também, sabe? Talvez aí nasça alguma coisa coletiva. Talvez aí nasça uma coisa una, que é a porra das mínimas tragédias. Não sei, enfim. Não sei se eu disse algo também. A última observação aqui é amor fati. Sabe aquela ideia nietzschiana do amor a todas as coisas? Sabe? Independente de como elas são. Esse amor tem que nascer na gente. As coisas. Fraseado. E. Não sei se existe como não. Desistir. Corresponder. Mas eu sei que por amor às causas perdidas. Não é arte. Mas é o que a arte ressignifica. Aí me vem aquele velho do Goulart, né? Falando. Tem tatuado aqui, tá? Vem tatua. Vem falando, tipo, ai. A arte existe porque a vida não basta. Não existiria arte sem vida. Tá? E. O artista existe porque a arte não basta. E a arte vem antes da vida. Isso é um princípio máximo. Confirmou. Vou acender um cigarro e ver se vem outra coisa na minha cabeça aqui pra falar. Pra quem não produz, por amor às causas perdidas, vem aquela frase, aquele texto, né, do Spleen, do Baudelaire. Meu tio avô, Charles Baudelaire, Maria, que ele diz: é preciso se estar o tempo todo embriagado, né, ou de poesia, ou de vida, ou de virtude. Escolha, sabe? Pra quem não produz é muito mais fácil, né? De entender a causa perdida, porque é só uma parte dessa percepção. E a gente tá alguns passos antes da percepção. Que a inspiração vem antes da percepção.
Que os dragões sejam moinhos de vento. Muito prazer a seu dispor, se for por amor às causas perdidas. E sim, é o que é. Só saiba, bicho, quem tá quebrado não é a gente, não. Mas é o que a gente defende. É como se a gente fosse guarda com uma lança defendendo um império de alguma invasão já ruminado pela fome, já carcomido pelo próprio ego, sabe? De ter sido um império. Mas sei lá, a gente pode estilizar o colete, a gente pode estilizar o capacete, a gente pode pedir pro sol iluminar esse dia pra gente conseguir ver tudo lá. E quem são os inimigos, né? Um grande espelho confirmou. Não sei. Não sei. Mas a causa perdida não é querer e almejar a arte como um meio de seguir a própria vida. A causa perdida é onde a gente tá. E da maneira que tá. E aí eu já entro em contradição quando eu digo, tipo, porque... É que eu sempre digo, mas eu vejo com negatividade. A arte ser só uma... contemporânea ser só uma representação do que tá quebrado. Mas eu não entro em contradição quando você lê Mínimas Tragédias e perceber que eu digo... O eterno. O eterno, o eterno, o eterno. Que é, e vai ser sempre o mesmo, né? Nosso eterno mesmo de 1000 anos atrás, quando saiu esse vídeo. Eu sinto que a gente precisa de um filósofo novo, né? De alguma coisa que diga respeito pra gente. Puta que pariu, cara. Eu até acabei dando uma brochada com poesia, por exemplo. Por não conseguir entender isso de maneira prática, sabe? Eu não sei um caminho pra ir com isso que eu tô dizendo, sabe? Eu digo que tá quebrado, ser artista é ser artista e o mundo que tá quebrado, ok? E aí, se a gente sente muito amor a isso ainda? E aí eu não sei. E aí eu não sei. Mas deixa eu mostrar minha camiseta. Zé, sua trupe imaginária. Do meu amigo José Carlos. Sei lá. Eu achei que ia ser me sentindo um pouco melhor. E eu tô me sentindo um pouco melhor, mas... Eu sei que essas não indecisões, mas esses pensamentos de... Ok, tá... Hoje tô bem com criarte. Amanhã eu já tô um pouco pior. Como eu falei no começo, talvez passe, sabe? Eu acho que agora vai ser uma próxima etapa na minha linha de raciocínio. Aí eu venho aqui contar pra vocês